Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar. Na cétupla glória de Jesus Cristo, seus cabelos eram brancos como a lã, seus olhos como fogo. Pense nisto, aqueles olhos que uma vez foram nublados com lágrimas de tristeza e piedade. Aqueles olhos que choraram de compaixão ante a tumba de Lázaro. Aqueles olhos que choraram de tristeza sobre Jerusalém. Aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que lhe penduravam numa cruz, antes com tristeza clamou: Pai, perdoa-os. Agora, em sua cétupla glória, ele tem olhos de juiz. Aqueles olhos de juiz são como chama de fogo que julgarão aqueles que lhe rejeitaram. Aqueles que atentam para o seu olhar maravilhoso de hoje, enquanto ele é intercessor, não encararão aqueles olhos como chama de fogo. Hoje, seu maravilhoso olhar. Seu maravilhoso olhar. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor no seu grandioso olhar. Seu maravilhoso olhar, olhar, seu maravilhoso olhar, olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Pensemos um pouquinho hoje, agora. Aquele que nos amou
e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A palavra lavou, em realidade, quer dizer libertou. Nos tem libertado de nossos pecados por seu sangue. Pergunto aos meus ouvintes, isto não é a maior maravilha que possa acontecer, que tenha acontecido neste mundo? Mas isto só é maravilha para quem tem mente espiritual. Você compreende qual é a maior maravilha? A primeira maravilha? Eles falam de primeira maravilha, segunda maravilha, terceira maravilha, e vai assim em ordem cronológica. Mas a primeira maravilha de todos os séculos foi o seu próprio sangue. O sangue de Deus, que nos libertou completamente de nossos pecados. Não foi sangue humano, foi o sangue de Deus. Pedro o chamou o sangue de Cristo. Paulo disse que Deus nos comprou com seu próprio sangue. Paulo ainda faz referência do sangue do Senhor e o sangue de Jesus. Isto é maravilhoso. Tudo isso é encarar em tempo o olhar de misericórdia, porque em sua sétupla glória os seus olhos são como de fogo. Você deve pensar nisto. Todos nós devemos pensar nisto agora. Aqueles olhos que uma vez foram nublados com lágrimas de tristeza e piedade, aqueles olhos que choraram de compaixão ante a tumba de Lázaro, aqueles olhos que choraram de tristeza por causa da rejeição sobre Jerusalém, aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que lhe penduraram numa cruz. Antes, com tristeza, clamou: Pai, perdoa-os. Mas agora, quando João está vendo ali em Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 14, não são mais aqueles olhos. Aqueles olhos agora são do juiz, porque ele deixou de ser intercessor. Então ele deixa de ser intercessor, de ser advogado, para ser juiz. Tudo uma só pessoa. Não sei como não podem entender. E assim sujeitarem a Deus a espaços, condicioná-lo a pessoas distintas. Um Deus que não pode falar ao mesmo tempo nos céus e se manifestar em forma de pomba e estar dentro d'água em forma de cordeiro. É o mesmo Deus, o leão, é o mesmo Deus, o cordeiro. Agora, ele tem 7 caracteres especiais, representados numa sétupla glória, em uma só pessoa. Se eles não suportam 3 ser uma só pessoa, como podem encarar 7 em uma só pessoa, no alfa e ômega, princípio e fim, primeiro e último? Eu e o Pai somos um, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Filho que estava no seio do Pai e que fez o Pai ser conhecido. Ele manifestou o nome do Pai aos homens. E os homens não querem ser batizados em nome desse Pai. Mas Pedro tinha
as chaves do reino dos céus. Por isso mandou que o povo fosse batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nele concentra toda a glória do Pai, todo o poder lhe foi dado. Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz, Ele é conselheiro, Ele é maravilhoso. Então Ele é juiz. O juiz é Pai. E Ele tem olhos como de fogo, como chama de fogo, que julgarão aqueles que lhe rejeitaram a sua glória. Não são esses as meretrizes e os ladrões que têm rejeitado a Cristo. Quem rejeitou a Cristo foi sumo sacerdote, foi sumo pontífice, foram teólogos, líderes religiosos que rejeitam a palavra no seu dia, rejeitaram a mensagem de Lutero no seu dia, rejeitaram a mensagem de Wesley, rejeitaram os dons pentecostais, espirituais, e agora estão rejeitando o que é perfeito de 1 Coríntios, capítulo 13, que veio aniquilar os dons. Porque tudo isso era em parte de todas as emoções humanas, ele manifestou esta, com mais frequência que todas as demais, quando ele apareceu como Filho do Homem, quando ele estava aqui na terra, com os pés sujos, cansado do caminho, sofrendo dor de cabeça, sentindo tristeza profunda, ele chorou muito. O que mais ele fez aqui foi chorar, porque ele conhecia as pessoas por dentro. Porém, de trás daquele pranto e tristeza, estava Deus chorando. Aqueles mesmos olhos viram visões, olharam até o profundo dos corações dos homens, puderam ver toda a hipocrisia religiosa, tradição religiosa, puderam ver a podridão da sociedade de então, leram seus pensamentos e conheceram seus diversos caminhos, quando disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele havia lido antes todas as suas vidas, de todos os acusadores que estavam ali, com pedras nas mãos. Brilhando ardentemente, através dos olhos mortais, estava Deus. Era Deus. O sangue que irrigava nas veias de Emanuel não era sangue de uma segunda pessoa. Essa blasfêmia criada 325 anos depois de Cristo. E vocês, pregadores, pentecostais principalmente, sabem disto, sabem que não há 3 pessoas, mas não têm coragem. Falta o poder pentecostal real, tem poder para falar línguas, para curar enfermos, construir catedrais e entrar na política, mas não tem coragem de mostrar isso para o povo. Não tem coragem. Vocês sabem que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem que essa mensagem é verdade, como um de vocês mesmo me disse. Isso é pura Bíblia, mas não é da minha denominação. A verdade, vocês não têm coragem. Brilhando ardentemente através dos olhos mortais estava Deus. Quem clamava àqueles que não lhe conheciam pelo que ele era,
Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Eu pergunto, quem é o eu sou? O eu sou é Jeová? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras. Como Jeremias, lá no passado, ele foi o profeta de muitas lágrimas, porque os homens não receberam a palavra de Deus, não aceitaram seu olhar de misericórdia e lançaram a um lado toda a revelação. Preferem sustentar uma tradição herética criada num concílio de pagãos e concavo de paganismo que resultou tudo nesse Natal comercial, comerciante, de comércio, em dia errado, dia do sol, que resultou nesse batismo trinitariano, que nunca foi dos apóstolos, que nunca foi da igreja primitiva. Lançam de lado esta revelação com medo de mendigar o pão, com medo do povo abandonar, com medo de ser expulso da sinagoga. Os pais do ceguinho de nascença tiveram medo, covardia, mas ele não. Aquele a quem Jesus abre os olhos não pode ser mais covarde. Aqueles olhos ardentes e chamejantes do juiz ainda estão agora esquadriando a vida de toda a carne, recorrendo toda a terra. Não há nada que ele não conheça. Ele conhece os desejos do coração e o que cada um se propõe fazer. Ele sabe qual é a intenção que você está com ela nesta hora. Ele está vendo o seu repúdio por esta mensagem. Ele está vendo a sua aceitação no seu coração. Não há nada escondido que não seja revelado, porque todas as coisas estão nuas ante Ele, a quem temos que dar conta. Pense nisso. Ele sabe até mesmo o que você está pensando neste momento. Sim, ali está Ele de pé como juiz, com seus olhos chamejantes para distribuir juízo sobre todos aqueles que rejeitaram a sua manifestação, a sua revelação. Isto não significa que aceitar a Jesus. Isso é muito comum, isso é muito fácil, isso não exige nenhuma revelação. Aceitar a Jesus é vê-lo como rei, como sacerdote, como profeta, é vê-lo em sua plenitude. O dia da misericórdia tem chegado ao seu fim. Oh, se os homens se arrependessem e buscassem seu rosto em justiça, enquanto ainda há tempo, se pudessem se recostar em seu seio antes que o mundo se desfaça em fogo, em fogo. Deus não está te vendo simplesmente para te disciplinar e te fazer um bom membro de igreja, um bom cidadão para a sociedade, viver em paz, em seu pecado religioso, em seus pecados sociais. Não. Deus te vê como vê aquele ladrão crucificado a seu lado, arrependido. Deus te vê como viu Raabe, como viu a samaritana, como viu Maria Madalena. Deus te vê como viu a Pedro. Não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Deus te vê cada passo que você dá. Isso é verdade. Os seus olhos, os olhos de Jesus Cristo,
Ainda choram? Ou simplesmente intercedem por você? Agora, ele te diz: hoje mesmo poderás estar comigo. Na palavra. Desde então, não importa quanto tempo estejas aqui nessa terra, enfrentando tumores, infecções, enfermidades, espíritos maus, doenças, impactos, decepções. Ele te vê, ele te dá a mão, ele te cura, ele te salva, ele te liberta. Ele dá de si mesmo a você. Você não temerá os seus olhos. Você poderá olhar dentro dos olhos dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.